Olá, boa tarde a todos. É um prazer ter todo mundo participando com a gente aqui hoje, obrigada. O meu nome é Marina Gil, eu represento a American Markets Intelligence aqui no Brasil. Nós somos uma empresa de pesquisa de mercado e consultoria focadas na América Latina e o meu time específico cuida da parte de pagamentos. A gente está aqui hoje para fazer um webinar e a gente espera muito poder passar para vocês, através dos nossos estudos e pesquisas, quais são as principais tendências do setor de pagamentos focados no Brasil para 2021. A gente fez um webinar desse ano passado, o feedback foi muito positivo do público brasileiro, e por isso que a gente resolveu continuar, e esse aqui seria, então, a nossa segunda apresentação, e espero que a gente continue fazendo mais ao longo do ano, tá bom? A ideia aqui, eu vou passar algum legal notes bem rápido, porque faz parte, para todo mundo ficar sabendo que as informações que a gente passa aqui são oriundas dos nossos estudos e de fontes públicas, e a gente faz uma análise, então fiquem à vontade para utilizar, mas a EMI não tem nenhuma liability, nenhuma responsabilidade sobre qualquer decisão que seja tomada baseada nessa informação que a gente está divulgando aqui, tá bom? Agora eu vou apresentar para vocês que a gente tem eu vou hostear aqui o webinar, mas a gente tem o prazer de ter o Gilmar, que é o VP de produtos da Recarga Pay. E Gilmar, se você pudesse apresentar para todo mundo. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Gilmar, sou VP de produtos da Recarga Pay. É um prazer estar hoje aqui compartilhando nossa visão e as nossas experiências aí no mundo de pagamentos no Brasil. Boa tarde a todos. Obrigada, Gilmar. E eu queria também chamar a Lindsay, que é a head do time de pagamentos da EMI, para ela apresentar para vocês. Olá a todos, bem-vindos, muito obrigada por estar aqui com a gente, estamos muito contentes de estar fazendo este webinar, especificamente sobre o Brasil. Eu sou diretora da área de pagamentos na America's Market Intelligence. Normalmente cobrimos a América Latina em geral, toda a região, e é muito bom poder compartilhar um pouco de visão específica para o Brasil com Marina e Gilmar. Vamos para la próxima e vamos falar umas palavras sobre America's Market Intelligence. Como já falou Marina, somos uma agência de inteligência de mercados enfocados especificamente na América Latina e a indústria de pagamentos. É uma área onde estamos muito apaixonados por esta indústria, todas as mudanças que estamos experimentando agora, e vamos falar sobre estas tendências neste webinar. No próximo, Abel, vamos olhar as 6 tendências que vamos estar falando hoje. Obviamente, estamos num momento bastante único, bastante especial, com muitas mudanças no último ano. Não vou ler cada tendência, vocês vão escutar da parte da Marina e o Gilmar hoje, só para que saibam neste momento de que vamos falar hoje, e já deixo Marina continuar com a apresentação. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Lindsay. Abel, vamos começar então na primeira tendência, que é o desaparecimento dos desbancarizados, né? Se você puder ir no outro slide, por favor, Abel. A gente sabe que é uma sentença provocativa forte, falar desaparecimento, né, do desbancarizado ao invés de redução, mas a ideia aqui é chamar a atenção mesmo dos números. Abel, se você puder clicar, por favor, o slide. Isso. Para mostrar como foi o que aconteceu nos últimos anos, né? Se a gente olhar a penetração de acesso a instituições financeiras no Brasil em 2017 era de 60%. A gente terminou 2020 com 88%, o que é um crescimento muito grande. Era um movimento que já vinha acontecendo, mas que explodiu de uma forma muito rápida o ano passado. Isso aconteceu em praticamente todos os países da América Latina, mas o Brasil teve uma mudança, né, um crescimento muito maior. E como a gente já falou várias vezes, e todo mundo vem ouvindo, muito impulsionado pelo governo, né, o pagamento dos auxílios emergenciais, que beneficiaram aí mais de 67 milhões de brasileiros, e destes, conforme o statement da Caixa, mais de 36 milhões de novos usuários, né, que eram antes desbancarizados e agora tiveram acesso ao mercado financeiro pela primeira vez. Então, é um movimento muito rápido que, conforme a gente vê nos estudos, demoraria mais de 4, 5 anos para chegar no nível que a gente conseguiu em apenas um ano por causa da pandemia e de como foi tratado o tema. Abel, no próximo slide, a gente colocou aqui
Como que a gente pode ganhar com esse movimento, né? E quais são as ações que a gente não pode fazer para perder? Então, o que é importante de todos os estudos que a gente viu? Os consumidores querem cada vez mais um processo digital, rápido, fácil e simples, que possa fazer reconhecimento facial, fazer um upload de documentação online, né? Aquela questão da jornada do cliente. Os novos entrantes do sistema não conhecem todas as opções que tem, eles estão de ajuda, de auxílio, e é muito importante cada uma das instituições conhecerem os seus clientes e fazerem as propostas e as ofertas que façam sentido para cada um deles. Então, atendimento personalizado é uma coisa muito importante, educacional também, dependendo do nível que a pessoa está na escalada dela, né, na ascensão financeira. Outra coisa muito importante, atendimento ao consumidor. Apesar de termos toda a parte online, a gente vê ainda uma tendência, uma necessidade de um atendimento fácil e que resolva problemas, e não seja um bot simplesmente ali passando opções. Então, é importante ter essa interação. O consumidor ainda quer esse tipo de suporte fácil e pessoal que resolva, né? E a questão da juventude, que está chegando forte, né? Aí já uma geração muito digitalizada, com um perfil diferente e que a gente precisa, sim, de fazer um product offering ali focado para eles. É uma escalada diferente. E o que a gente entende que não são bons fatos para esse momento, né? Todas as instituições que continuam focando nos seus produtos e esquecem do cliente, né? Mais e mais, a gente está numa indústria que o cliente deve ser o centro, todo e qualquer departamento do cliente da empresa tem que focar no cliente para resolver os seus problemas, gerar inovação e para conseguir atender esse público, né? A questão de tudo que ainda precisa de um passo físico, ou seja, você ter que ir na agência, seja para desbloquear um cartão, seja para solicitar alguma coisa, também não é visto mais com bons olhos. A população acabou testando e gostando da conveniência do digital. E a parte que a gente sempre ouviu falar de taxas e burocracia, né? Acho que todo mundo prefere não ter o papel burocrático, aquela papelada toda, ter que assinar. Hoje em dia tem todas as opções. E a questão de taxas, que já vinha reduzindo, né? A gente já tinha os neobancos trazendo aí uma mentalidade diferente de não ter taxa, e com o Pix isso foi mais incentivado ainda. Então, nesse sentido aqui do que a gente viu da desbancarização e do movimento que a gente está tendo dos players aqui no Brasil, eu queria chamar o Gilmar para ouvir aqui de você. O que você viu aí na Recarga Pay? Qual que é o seu feeling, a sua percepção desse movimento e dessa frase que a gente fala da desbancarização um pouco forçada, né, pelo governo? Perfeito. Do nosso ponto de vista, o que a gente conseguiu observar desde do lançamento do auxílio emergencial foi quase que uma digitalização realmente forçada, porque o meio digital se tornou a maneira mais fácil e rápida de você poder acessar esse benefício, né? Então, desde o dia 1, a Recarga Pay tornou disponível o uso do cartão de débito da Caixa, que é o cartão que foi disponibilizado para a utilização de dinheiro, tanto para fazer cash-in na nossa carteira, quanto já para usar para qualquer tipo de compra de produtos e serviços, né? Principalmente que a gente também oferece produtos e serviços essenciais que fazem parte do processo de quem tem esse benefício poder usufruir e fazer esse tipo de pagamento com a gente. A gente conseguiu observar realmente um crescimento muito grande de novos usuários, registrando muito dessa digitalização forçada, e entendendo que essas pessoas têm agora uma nova maneira de poder utilizar, talvez de maneira forçada, novos sistemas de pagamento que antes eles nem pensavam que teriam que utilizar, né? Então, acho que de uma maneira geral foi um movimento extremamente positivo, de adoção de tecnologia, de impulsionamento desse uso desse auxílio emergencial entre a Recarga Pay e qualquer outra fintech que faz parte aí do sistema financeiro. E Gilmar, uma coisa... Pois não. Desculpa, uma coisa que eu acho importante você mencionar, que a gente sabe que vocês fizeram muito o papel educativo para ensinar o cliente de vocês de como utilizar. Se você puder contar um pouquinho, é um movimento da indústria como um todo. Não, acho que estão duas coisas que você mencionou muito bem ali, né? Ter o processo de onboarding mais ágil e rápido possível. Não adianta a gente forçar o usuário a entrar no mundo digital e ser algo realmente muito painful, muito dolorido, né? Tem que ser algo realmente rápido e indolor. A gente também se preocupou em não taxar esse benefício, então, dado toda a comoção do processo da pandemia, de ser um auxílio emergencial, a Recarga Pay nunca cobrou nenhum tipo de taxa em relação a esse benefício,
para permitir realmente que o usuário pudesse vir para cá e usufruir maximizar esse benefício que ele tem, que a gente sabe que é pouco e é essencial, né? E no processo de onboarding, a gente também tem o cuidado de colocar na frente do usuário as necessidades de know your customer, etc., no momento que elas se tornam pertinentes, né? E não apenas no momento de entrada do aplicativo. Então, a gente também ajuda o usuário a experimentar o aplicativo nos momentos realmente que ele vai ter algum tipo de mecanismo de pagamento, aí sim a gente expõe ele a reconhecimento facial, a envio de documentos, aquilo que realmente é importante dentro da legislação brasileira. Perfeito. E acho que aí, só completando o que o Gilmar apontou, que muito importante a gente fala de inclusão financeira, mas no caso aqui foi uma inclusão financeira e digital ao mesmo tempo. São duas coisas novas para um público que nem era digital, né? Então, muito importante todo o movimento que a indústria teve para poder conseguir, e agora, né, que é o que todo mundo quer saber, será que esses usuários continuam no sistema ou não, quando puderem voltar a utilizar os bancos como antes, né? E a questão é justamente isso, conseguir continuar estudando, ajudando e oferecendo os produtos que façam sentido para cada um deles. Abel, se você puder ir na segunda tendência, para a gente passar aqui, que acho que é a tendência do momento no Brasil, que é o aparecimento aqui dos pagamentos instantâneos, né? Que a tendência é ele substituir o dinheiro em espécie, né? Acho que aqui o que chama muita atenção é o Pix, quão rápido foi a adoção do Pix, e continua crescendo em taxas muito rápidas, né? O Pix foi lançado em novembro do ano passado, a gente já tem hoje, aqui 6 meses depois, 230 milhões de chaves, que são os apelidos para poder usar a conta e fazer as transferências, e 87 milhões de registros, que quer dizer de usuários. Isso são 45% mais ou menos da população bancarizada no Brasil. É uma adoção muito rápida para 6 meses, né? E acho que uma coisa importante é quando você compara volume e quantidade de transações do Pix, né? A gente vê que o Pix já movimentou mais de 780 bilhões de reais em transações, e quando você olha volume financeiro, você tem um aparecimento forte já das transações B2B, né? Empresa pagando empresa, são 36%. Quando a gente olha volume, ainda é muito forte as transferências e pagamentos entre pessoas, que são por volta de 77% das transações. Isso pode ser explicado, obviamente, pelo ticket médio, né? Um pagamento de uma empresa é maior, obviamente, do que entre pessoas. Mas mostra, sim, que está começando uma adesão não só do P2P, que no começo foi quem impulsionou mesmo o Pix, que foram as pessoas físicas testando o sistema. Acho que um fato curioso aqui, a gente sempre falava Pix versus TED e DOC no Brasil, né? Que tinha um custo grande para fazer TED e DOC. Hoje a gente vê que em número transacional, o Pix já passou a quantidade de transações de TED do começo desse ano. Mas, de novo, se a gente vai para volume, TED tem limites maiores, é mais fácil para as empresas ainda que não são adequadas ao Pix, então você vê que em volume TED continua sendo na ordem de trilhões, enquanto o Pix está ali nos seus bilhões. Eu acho que é uma diferença que a gente tem que mencionar. Abel, se você for no outro slide, por favor, a gente vê aqui que é uma pergunta que a gente sempre fala, todo mundo fala do Pix substituindo boletos para o e-commerce. O Pix sendo uma forma de pagamento adicional para quem não tem acesso ao crédito, né? Mas como é que fica ali na hora de pagar uma compra, né? O Pix versus os POS, que são as maquininhas de cartões, seja débito ou seja crédito. A gente sabe que é muito mais conhecido os mecanismos antifraude, de disputa, de reembolso, em um caso de uma disputa comercial para cartão de crédito. O Pix ainda está começando a discutir como eles vão fazer isso, e muito pela característica do instantâneo, isso fica mais complicado, né? Uma vez que o recurso o recurso já saiu da conta da pessoa. E aí, o mais interessante aqui é que a gente vê algumas empresas do mundo físico, digamos que você passa, né, o cartão aí, como essa operadora, essa empresa de compartilhada, né, de transporte compartilhado, que as frequências no país que a gente conversou, e que eles falam, por enquanto eu vou esperar, ver o que vai acontecer. As pessoas estão felizes usando crédito e débito. Mas, por outro lado, nas últimas 2 semanas, a gente viu os players importantes do mundo online, como o Mercado Pago, o próprio iFood, trazendo aí o Pix como uma opção de pagamento, né? Então, a pergunta aqui, Gilmar, para você, é para trazer a sua experiência. O que você vê na sua base de lojistas? Por que o Pix ainda não decolou 100% para lojistas, enquanto a gente vê cartões uma coisa mais, que eles são mais acostumados?
É taxa, é experiência? O que você acha? Com certeza, o que determina muito a adoção, e essa adoção rápida que a gente teve do Pix, né? E aí, separando essa análise do uso do Pix entre pessoas e entre negócios, no mundo entre pessoas, principalmente, existe o benefício que não existe nenhuma taxa e não se deve taxar uma transação de peer-to-peer entre pessoas. Então, isso já promove uma corrida atrás de um benefício de não ter mais uma taxa que eu tinha, além da experiência de uso, que é o movimento instantâneo. Apenas para citar, de acordo com o slide anterior de comparação com TED, DOC, etc., hoje o Pix na Recarga Pay já representa aí 75% aproximadamente de todo o mecanismo de cash-in dentro da nossa wallet. Né? Isso, numa tendência de praticamente 3, 4 meses, já chegou a esse percentual. Então, realmente, dado o benefício financeiro e a experiência de uso, né, por não ter toda a dor de cabeça que uma TED pode ter, um DOC pode ter, realmente a adoção foi muito rápida. Quando a gente entra aqui no mundo de POS, né, um mundo até um pouquinho físico em relação às possibilidades de pagamento, acho que tem, primeira consideração, é lembrar que o Pix, neste momento, hoje, até onde ele foi desenvolvido, é uma solução de pagamento imediata. Imediata significa, eu preciso ter o dinheiro disponível para poder fazer essa compra. Né? Quando que o POS, se a gente colocar volume de transações de débito, que seria a mesma coisa que o Pix, e o volume de transações de crédito, o crédito sim, que é o que move a economia, é um volume muito maior, e esse mecanismo o Pix hoje não atingiu. Né? Então, todo esse mecanismo de pagamento com com o cartão de crédito continua preservado. Né? No roadmap do Pix, a gente sabe que existe uma previsão aí para 2022, ter uma função de crédito somada ao mecanismo de Pix já de uma forma natural pelo próprio Banco Central. Na Recarga Pay, a gente fornece mecanismos que você pode fazer, tomar um empréstimo ou fazer uma operação fazendo um funding primeiro e depois, sim, a realização do mecanismo de pagamento com Pix, que é quase a mesma coisa, mas ainda são 2 etapas, digamos assim, né? Quando no POS, com o cartão de crédito, além de ter adoção ampla da população que já utiliza esse mecanismo há muito tempo, o Pix hoje não consegue ainda entrar no mundo do crédito. Por isso que essa barreira se faz existente até hoje. Mas, para um pagamento a boleto, um pagamento para quem faria com débito, com certeza se torna algo muito mais atrativo, também para o lado dos lojistas, né? Principalmente lojistas mais estruturados que hoje pagam taxas para receber os seus pagamentos em cartão de débito, receber com Pix é tão interessante quanto o boleto, pelo benefício financeiro, porque é mais barato do que pagar uma taxa para algum adquirente, e ao mesmo tempo eu recebo instantaneamente, não tenho problema de reserva de estoque, eu consigo realmente ter certeza que eu recebi o dinheiro e posso entregar o produto. Mas então a gente entende que até esse momento existe uma transição parcial, uma transição muito agressiva em relação ao método de pagamento à vista, mas o pagamento a crédito ainda carece aí da evolução do Pix. Perfeito, que como você bem disse, está no roadmap, e aí quando a gente vai ter uma discussão mais aprofundada do que vai acontecer de fato, quando o Pix também atingir a população que hoje tem acesso a crédito, né? Perfeito. Abel, se a gente puder passar para o próximo, por favor, que é outra discussão aqui dos pagamentos instantâneos, que voltou a ficar quente, digamos assim, no Brasil nas últimas semanas, quando o Banco Central autorizou novamente, depois de ter barrado a entrada do WhatsApp Pay, agora começou, de fato, os pagamentos via WhatsApp, né? Ainda é muito cedo, a gente não tem nem números para poder avaliar como vai ser a adoção de Pix versus WhatsApp. O que a gente sente, assim, nas primeiras conversas, são os lojistas, os merchants mesmo, mais animados com o WhatsApp Pay do que com o Pix. E pode ser pela questão de facilidade, porque já é o meio que eles conhecem, que é o cartão de crédito, pode ser pela abrangência, né, o alcance do WhatsApp Pay, que já chega aí com 130 milhões de pessoas usando o WhatsApp, a facilidade, né, são vários fatores que podem estar por trás da euforia do mercado para esperar o WhatsApp Pay, enquanto o Pix é uma marca que apesar de estar crescendo muito rápido, foi construída do zero, né, e com todo o suporte ali impulsionado pelo Banco Central. A pergunta aqui, Gilmário, você que está aí mais no dia a dia, o que você acha que vai ser a reação do público agora podendo ter as 2 opções, né? O que vai definir o WhatsApp ou o Pix? Eu acho que a gente vai voltar novamente para os benefícios financeiros e experiência de uso, né? Então, o que tange a experiência de uso, não dá nem para questionar o quanto que é difundido o WhatsApp no mercado, todo mundo sabe usar, já está acostumado a utilizar,
mas é uma função a mais, né? E neste momento também é importante ter cautela que o arranjo pelo qual o WhatsApp está trabalhando só permite também cartões de débito. Então, nesse momento, realmente o WhatsApp está concorrendo mais que diretamente com o Pix, são arranjos fechados, são apenas alguns bancos. Talvez o Pix, nesse momento, tenha o benefício de ter uma interoperabilidade muito maior, já que ele se tornou algo obrigatório para todos os grandes bancos do país, né? Então, tem um pouco dessa sensação. E, é claro, correndo para fazer um uso como um meio de pagamento, o WhatsApp também vai ter que passar por um processo de maturidade para entender o que é lidar com o cartão de crédito brasileiro, né? O cartão de débito hoje tudo bem, mas quando a gente for lá para o crédito e que a gente começar a ter chargeback, que a gente começar a ter estorno, começar a ter disputa de fraude, esse é um mecanismo pelo qual o WhatsApp vai ter que aprender a trabalhar no mercado brasileiro. Talvez para as fintechs que estão aí fazendo uso desses meios mais tradicionais hoje, ela já tem uma experiência adquirida, sistemas de antifraude, um pouco mais de robustez perante essa parte, que pode ser um diferencial aí para quem já faz uso de outros mecanismos. Mas vai ser uma disputa muito interessante, e talvez exista também um espaço para convergência, né, onde hoje a gente sabe que tem muitos casos de uso que eu posso utilizar um aplicativo como o da Recarga Pay e fazer o uso do WhatsApp com um mecanismo de comunicação, né? Isso já existe, então eu posso gerar um QR Code na Recarga Pay e enviar para o WhatsApp para alguém pagar aquele QR Code. Então, vai ter um pouco de convergência, mas é claro que é um player que a gente tem que estar acompanhando aí com profundidade a cada momento. Perfeito. Não, realmente, assim, do ano passado para agora, muitas mudanças, além de tudo que já estava acontecendo, né? A gente sai de um sistema bem mais engessado, já vinha o movimento dos neobancos para suportar a questão de taxa, principalmente, mas também a facilidade de uso. E agora, quando a gente vê um movimento que veio do Banco Central e que teve uma adoção tão rápida, né? E logo depois o WhatsApp, torna um ambiente muito mais animador, digamos assim, para a gente que gosta de estudar isso, mas também que para os players que estão inseridos tem que ter cautela e tem que saber avaliar bem aonde que cada um vai apostar aqui, né, para ver como que funciona. Perfeito, obrigada, Gilmar. Abel, se a gente puder ir no próximo, aqui é mais uma curiosidade, pessoal, nossa, a gente sabe que é super novo, mas a gente tem um pool, se vocês puderem votar entre todo mundo que está participando aqui sobre o WhatsApp Pay, se vocês já testaram ou não. Então, basicamente, a opção 1 é, se você já testou e conseguiu, de fato, fazer um pagamento, você completou a sua transação. Se você testou, mas você não conseguiu completar, provavelmente porque o beneficiário, né, não conseguiu na ponta dele. Se você não tentou porque seu cartão ainda não foi emitido pelas instituições que estão permitindo o uso do WhatsApp Pay. E se não, e também não tem nem interesse de usar. Aqui a gente está mais com... Vou deixar uns minutinhos para vocês votarem. A ideia é só ver como é que está entre o pessoal que é interessado pelo mundo de pagamentos, por estar aqui no webinar para saber das tendências, como é que está a questão do WhatsApp Pay, que gera uma conversa bem interessante. E Marina, só um comentário, acho que a gente não mencionou que vocês podem fazer perguntas utilizando o ícone de Q&A lá embaixo. Várias pessoas já estão fazendo perguntas, mas para as pessoas que chegaram um pouco tarde, vamos ter uma sessão de Q&A ao final do webinar. Perfeito, Lindsay, obrigada. Realmente, a gente não falou duas coisas. São super encorajados para fazer perguntas, a gente quer aproveitar ao máximo também a experiência do Gilmar e tudo que a gente puder compartilhar com vocês, e também que depois a gente vai mandar para todos vocês que participaram do webinar o vídeo, né, e a apresentação para que vocês possam rever e também depois, se precisarem entrar em contato com a gente vai estar à disposição para suportar, tá bom? Bom, chegamos aqui com um resultado e 68% das pessoas não testaram porque o cartão ainda não está permitido, foi o que a gente pensou, 8% só que conseguiram de fato fazer uma transação, e aqui 24% que não tem interesse em usar. Achei o percentual alto de quem não tem interesse, depois as pessoas que responderam aqui que não tem interesse, se quiserem deixar uma nota aqui no Q&A para a gente debater um pouquinho no final da apresentação, vai ser interessante entender. Também acho interessante, Marina, já que temos um grupo da área de pagamentos, né? Na população geral seria talvez um número mais alto ainda. Então, exatamente. Então, os comentários bem-vindos, por favor, sobre esse assunto.
Exato. E aí, assim, a gente continua a apresentação para passar todas as tendências, mas no final, no Q&A, a gente gostaria de, se alguém quiser se posicionar, falar um pouquinho aqui do porquê votou, a gente pode ter uma discussão mais rica sobre esse tema, tá bom? Perfeito. Vamos para a tendência número 3, que também é uma tendência que parece um pouco óbvia no momento de isolamento e quarentenas, que são o crescimento explosivo que a gente viu de e-commerce em toda a região. E, Abel, se você puder ir no próximo, o Brasil despontando, né, nas taxas de crescimento. Já era um mercado muito maior, mas em 2020, aí, com 111 bilhões de dólares em transações de e-commerce, e uma expectativa nas nossas previsões de que cresça em torno de 30% até 2024, chegando nos 322 bilhões. Aqui, um ponto importante, a nossa base da EMI é sempre um pouco maior do que tudo que vocês veem por aí, porque normalmente quando a gente fala de e-commerce, fala de retailer, né, de mercadorias. Aqui a gente inclui tudo. Então tem serviços digitais, tem streaming, tem transferências cross-border, tem viagens que impactam. Então tem toda a parte de e-commerce realmente nesse número aqui. Então é por isso que às vezes quando a gente apresenta esse slide, o pessoal fala, nossa, é muito maior do que os relatórios que eu vi. Mas isso é porque aqui a gente está incluindo tudo e não só, de novo, o varejo, né, que a gente fala. Tá? Aqui, então, só mostrando como a população toda, a região toda passou, mas o Brasil se despontando, e aqui quando fica mais evidente ainda, que a gente vê que em 2019, aqui só de retailer, né, de varejo, o e-commerce no varejo representava 6% de todas as compras de varejo, né? Quase nada. Em um ano, isso foi para 10%. Ainda é pequeno se comparar com economias mais evoluídas, que usam e-commerce, que tem uma infraestrutura mais pronta, digamos, para o e-commerce, mas é um crescimento muito rápido, né, de 4 ou 5 pontos percentuais em um único ano. E o que a gente vê é que essa tendência para o Brasil é continuar crescendo e crescendo num passo mais rápido do que o do resto da região. Se a gente vê o gráfico aqui da direita, que mostra a Latinoamérica, né, que é o que a gente colocou como lá, que também cresceu de 6% para 10%, a média, mas daqui para frente a tendência é continuar crescendo, mas não tão rápido quanto o Brasil vai crescer. Obviamente, o Brasil não vai crescer de novo os 4, 5 dígitos percentuais em um ano, mas aí nos 4 anos para frente que a gente vê um crescimento ainda expressivo na base de e-commerce. Né? E a gente pode falar de vários motivos, mas assim, o pessoal testou, viu que tem segurança, viu a conveniência, os players se adaptaram, muitas empresas que nem pensavam em ter alguma plataforma de e-commerce se juntaram a marketplaces ou elas mesmas desenvolveram as formas de disponibilizar o serviço de e-commerce para a população. Né? Até a gente vê uma tendência muito grande que impulsionou aqui foi a ordem de pedidos e principalmente nos marketplaces, porque acho que foi quando, né, os grandes players conseguiram capturar ali os provedores dos serviços e de produtos e os usuários, de fato, sim, que já conheciam esses marketplaces, se sentiram mais confortáveis para começar aí a jornada do e-commerce. O próximo slide, Abel, que entra por favor, é a discussão de como o brasileiro está pagando, né, o e-commerce. E aí volta aqui no que a gente discutiu ali no começo com o Gilmar, que quem tem cartão de crédito continua usando o cartão de crédito, né? Afinal de contas, é um método que já é fácil, que te dá os dias aí, né? Aumenta o seu prazo de pagamento. Então, isso é uma coisa que continua importante. Mas o que a gente vê daqui, né, de 2020 para 2024, é uma mudança na fatia de quem não tem acesso a crédito. E é importante, porque tem uma grande parte da população brasileira ainda não tem acesso a crédito. Então, essa população é que a gente vê as maiores mudanças, que é o boleto reduzindo, né, o pagamento via wallets crescendo, e aqui as transferências, que incluem o Pix, também crescendo. Aqui é importante falar, é uma taxa de crescimento alta, né? Se você pensar transferências crescendo 57%, wallets 38%, porque o que todo mundo está apostando agora é a tendência que a gente falou, do Pix vir substituir o boleto, tornar uma experiência mais fácil, e essa conversa vai ficar ainda mais interessante. Provavelmente a gente pode ver uma mudança nessa torta, digamos, aqui do meio de pagamento, quando o Pix também começar a aceitar o crédito, né? O Pix crédito vier aí, que aí sim
ele também pode ser um competidor para quem tem cartão de crédito, para ver como que vai funcionar. Se a gente passar para o próximo, Abel, que eu quero perguntar aqui para o Gilmar, desculpa, eu quero perguntar para o Gilmar ainda naquele dos pagamentos, que é o que você viu aí na... If you could turn back, Abel, to the prior one, it would be good. Thank you. E Gilmar, se você puder comentar aqui dos meios de pagamentos para e-commerce, o que vocês viram dessa movimentação? Qual que é a percepção que você tem aí, né, como responsável por produtos? Como que vocês podem suportar a população? O que o Pix vem realmente forte? Você já está vendo a adesão do Pix na sua base de lojistas? Como que está essa movimentação? Aqui talvez, né, a comparação mais clara é do uso do Pix no carrinho de compras, né? Do nosso lado, a gente vê esse crescimento que você botou aí da wallet. Na verdade, por trás da wallet está exatamente o cash-in via Pix, né? Então, esse crescimento, o Pix não aparece ali ainda, talvez, tão como um meio em si, mas sim aparece como uma ferramenta de funding para a wallet, né? Em muitos mecanismos, a própria Recarga Pay, nós temos descontos para pagamentos com wallet. Então, se o usuário tiver a capacidade financeira e a disponibilidade de dinheiro, ele consegue fazer esse funding e consegue ter o benefício de algum desconto para pagamento via wallet. Por quê? Porque para todo mundo que é o operador, que é a instituição de pagamento, é uma transação mais barata, né? Porque exatamente, novamente, nós não temos os intermediadores pelo qual exatamente o Pix trabalha em ser um mecanismo mais barato, mais democrático. Então, a gente repara, sim, dentro dos nossos comportamentos de usuários, um incentivo maior ao uso de pagamentos via wallet, preponderado pelo uso do Pix como ferramenta de funding. Perfeito. E acho que aqui, pegando um gancho, eu vi que tem uma pergunta bem falando isso, sobre o Pix, depois a gente pode falar mais, mas se a gente tem espaço para ver uma diferença de preços aí, devido à forma de pagamento. Uma coisa que a gente tinha visto lá atrás e que pode ser que aconteça agora justamente pelos arranjos, né? Perfeito. Eu acho que... o boleto, muitas vezes na internet, nos e-commerce, a gente via, né? Pague via cartão de crédito ou boleto com 10% de desconto, com 5% de desconto. Ou a gente está acostumado no comércio brasileiro, quanto que é o preço desse produto? É 100. Mas é pagamento no crédito ou no débito? Consigo te dar um desconto se for no débito, consigo te dar um desconto maior se for em dinheiro espécie. Né? Então, esse desconto maior, né, o Pix começa a se equiparar com o dinheiro, que é exatamente o grande propósito de substituição. Então, a gente entende que tem espaço, sim, para os merchants terem algum tipo de benefício no pagamento para recebimento desse valor à vista, antecipado e com menos intermediadores. É claro que o movimento, neste momento, é do início da adoção como meio de pagamento no e-commerce. Tem a desconfiança, tem o entendimento, tem a maturidade que vai ser procurada, mas atingindo um nível aí de contentamento pelos merchants, é muito natural que aconteça esses descontos igual acontecem, por exemplo, com o boleto. Perfeito. Vamos então agora, desculpa que eu pedi para a Abel passar antes, Abel, o próximo slide para a tendência 4, que sim, a gente viu o crescimento, né, do uso dos cartões sem contato, por aproximação. E no próximo, Abel, aqui a ideia é mostrar como que ele cresceu na região. Eu acho que é importante mencionar o Chile, que é um país que já tem uma adesão forte, né, no uso de cartão por aproximação, que vem liderando. O Brasil tinha uma base muito pequena, e a gente vê aqui que cresceu 200%, né? Mas a base também era muito insignificante, então qualquer crescimento se torna maior. Mas sim, de qualquer forma, é uma nova tecnologia que começa a aparecer, né? Acho que a gente vê numa pesquisa que a gente fez que 40% do pessoal que tem cartão de débito, 40% tem sem contato, né? E 29% dos de crédito. Se você passar para a próxima, por favor, Abel, a gente tem aqui um dado importante, que é, assim, o que aconteceu, né? Muita gente viu o cartão sem contato, né, por aproximação, como uma forma mais segura, né? O dinheiro estava sendo visto como uma forma de contágio, ter que ficar encostando o cartão na maquininha e tirar também. Então, nisso, o contactless veio como uma solução, né, que até então, até já existia, mas não era nem muito usada. Você não via as pessoas te perguntando hoje, dependendo do lugar que você vai, eles perguntam, é aproximação? É uma coisa que antes, assim, eu pelo menos não via isso acontecendo. Nem no grande eixo São Paulo, que é onde as coisas começam ali, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia dos volumes, que são bastante expressivos agora.
e a dominância do Chile, né, que é um país que já era muito mais bancarizado da região e que tinha adoção aqui dos cartões sem contatos. Se você puder passar, Bel, por favor. E aqui é uma discussão super interessante, é um slide mais provocativo também para a gente discutir aqui com o Gilmar, que é a questão do QR Code. Ainda tem pouca informação pública sobre o QR Code, né? Nos países que tem, por exemplo, Argentina e México, a gente vê que ainda é uma participação muito pequena do QR Code quando se compara o pagamento do QR Code com o contactless. Mas acho que a figura para o Brasil tende a ser um pouco diferente, né? A gente viu aí durante a pandemia vários players realmente tentando popularizar, mostrar, instruir sobre o que é o QR Code, e acho que aconteceu de uma forma, né? A gente via isso em todas as lives, em concertos, a gente via um movimento muito mais forte do que até então muita gente não sabia nem o que era, e agora o Pix, que vem aí com um QR Code que é interoperável, que pode ser usado, né, mais amplamente, ainda em construção, mas isso pode mudar um pouco aqui, trazer o Brasil para uma caixinha um pouco diferente comparado com a região onde o QR Code tende a ser mais usado do que os cartões por aproximação. O que você me diz, Gilmar, dessa tendência, dessa movimentação de QR Code? Vai ter aí no Pix podendo sacar com QR Code em lojista, provavelmente? Qual que é a visão e como é que vocês veem essa tendência para o Brasil? Perfeito. Eu acho que nós estamos no momento, primeiro, de passar um pouco da confusão que a gente teve com muitos padrões de QR Code proprietários. Então, cada eixo levantava o seu padrão e queria que seu padrão dominasse o mercado. Isso gerou um pouco de dúvida e confusão para o usuário mais leigo, vai entender, poxa, mas esse QR Code funciona aqui, mas não funciona ali, né? Então, para que eu vou usar um? Vou ter que usar todos? Então, isso gerava uma certa confusão. Agora, com a interoperabilidade do QR Code promovido pelo Banco Central, vamos ter uma fase de maturidade para isso realmente crescer e despontar. E sem dúvida, talvez uma das grandes melhorias, que é uma melhoria que vai, inclusive, ser promovida neste mês, por todos os participantes aí do Arranjo Pix, é uma evolução do QR Code, que é o QR Code de cobrança. Então, desde o lançamento do Pix, que foi em novembro do ano passado, agora em maio, é que nós temos o lançamento de uma segunda versão do QR Code, que terá todas as funcionalidades de um boleto convencional. Né? Então, para quem gostaria de substituir o seu boleto, porque o boleto tem um tempo de compensação, né, de um dia, e querer usar um QR Code Pix para o seu produto, seu serviço, estava muito difícil até esse momento. Né? A gente está falando de um QR Code que não tinha o quê? E vai ter o quê? Taxas, multa, desconto, que é o que um boleto tradicional tem. Né? Então, agora, a partir desse momento, que a gente vai começar a ver uma outra tendência do QR Code promovida por essa equiparidade de funcionalidades com o boleto. Né? Então, talvez daqui a alguns meses a gente vai poder observar realmente se a adoção agora, tirando essa restrição da frente, ela vai se tornar mais popular, não somente para o micrologista, que já podia estar utilizando para recebimento de um produto do seu dia a dia, mas sim para uma conta de luz, uma conta de água, e isso a gente vem acompanhando muito de perto com os nossos parceiros de utilities, principalmente, para entender essa movimentação deles. Alguns já foram early adopters, já promoveram, tem boletos que você vê o código de barra e o QR Code Pix na mesma fatura, né? Mas um QR Code ainda simplificado por não ter as funcionalidades que o código de barras tem. Né? Então, acho que daqui para frente, sim, a gente vai começar a entender se a retirada dessas restrições é promover aí o QR Code do Pix para um outro patamar. Perfeito. Faz todo sentido. Bom, vamos para a tendência 5, que eu quero passar aqui. Acho que é uma coisa super importante que a gente viu da digitalização massiva das pequenas e médias empresas. Né? Abel, se você puder mostrar outro slide. Aqui a ideia é abrir a discussão, porque quando a gente fala de digitalização de empresas pequenas, a gente pensa só em ter um e-commerce, e é muito mais que isso, né? É uma digitalização financeira, é uma digitalização de aceitar pagamento, entrar em um marketplace e também desenvolver a sua forma de vender digital. Mas foi uma transformação muito grande para a maioria dos players que estavam ali, principalmente as pequenas mesmo, né? Que nem pensavam ou tinham até uma resistência para a questão da digitalização. E a gente viu um crescimento grande aí dos links de pagamento, né, que era uma opção fácil para poder você conseguir reagir rápido, né, quando tudo ficou fechado, que você conseguia vender, entregar e mandar só o link, sem grandes sofisticações da parte tecnológica das empresas.
né? Toda a parte de controle, de conciliação, enfim. Mas aqui eu queria ouvir de vocês, Gilmar, porque a gente sabe que vocês têm aí uma base de lojista e tem duas tendências aí, né? Vocês agem em duas frentes. Uma para ajudar a aumentar a linha de receita desse público que sofreu, né, aí com o fechamento das coisas, que é uma tendência, e também o acesso ao crédito, que é uma coisa super complicada para eles e que ajuda muito também para dar um fôlego para se digitalizar. Eu queria ouvir sobre essa parte das SMEs para você. Não, sem dúvida. O link de pagamento teve uma popularização grande também, dada a crise, a impossibilidade da venda presencial, mas, ao mesmo tempo, o link de pagamento também tem problemas de fraude ainda. Né? É uma operação de cartão não presente e pode ser fraudável. Ela tem, aliás, um dos maiores índices de fraude. Então, pensando numa maneira segura de recebimento para o microlojista que quer tentar vender os seus produtos mesmo à distância, usando o meio de comunicação como o WhatsApp, a funcionalidade de você mandar um QR Code ou mandar sua chave Pix e dizer, me paga nessa chave que eu te entrego o produto, que é, digamos assim, um grande percentual da nossa pirâmide de lojistas, de microlojistas, microempreendedores que tem que sobreviver, sem dúvida foi mais um caso de uso muito interessante que a gente viu uma grande adoção. A gente até costuma falar para quem aí anda um pouquinho na rua, né? Tem pessoas lá que estão aceitando, ou você vai comprar uma água de coco na rua, você tem a pessoa que está aceitando dinheiro, Pix e cartão de crédito, né? Mas para ela, sem dúvida, receber via Pix é muito melhor, porque ela não vai ter que pagar as taxas que existiriam, né? Então, a gente vê realmente como o Pix como meio aí promotor, principalmente nesses pagamentos menores de produtos de baixo valor agregado, de ter algo que é realmente significativo para o lojista, de poder impulsionar o negócio dele com menores taxas. Perfeito. Agora vamos passar para a última, né? A sexta tendência, que é uma tendência nova, digamos assim, é um assunto meio intrigante, novo para todo mundo. E aqui a ideia falar de criptomoedas é simplesmente pelo fato de que os volumes, Abel, se você puder passar, por favor, o corredor, né, digamos assim, de fluxo financeiro de criptomoedas entrando no Brasil já tem um volume muito grande, maior do que o de e-commerce cross-border. Isso a gente traz como uma mega tendência porque a gente não pode simplesmente mais evitar esse fato que está acontecendo, né? Acho que criptomoedas, até pouco tempo atrás, era uma coisa que muita gente falava, nem quero falar sobre isso, é muito fora do meu alcance, mas aqui é um call to the market mesmo, assim, é um chamado para a gente entender o tamanho disso aqui, porque se a gente olha as remessas financeiras pelos canais tradicionais hoje, né, o ano passado foi de 3,4 bilhões de dólares, mas enquanto isso, os inbounds, né, as entradas das remessas de cripto estão em quase 10 bilhões, então assim, é um valor bem grande, e maior ainda que o cross-border e-commerce do Brasil, que foi de 7 bilhões a movimentação. Então, aqui é muito mais porque a gente vê uma briga saudável até, mas muitos players querendo entrar no segmento de disponibilizar pagamentos, seja via remessas, né, aqui, aplicativos para remessas financeiras, seja para cross-border, e tem um corredor muito grande em expansão que pode ser um caminho aí a ser observado para quem quer inovar ou quem quer se adiantar a uma tendência que a gente não consegue simplesmente deixar passar batido agora, né? Abel, se a gente puder mostrar o próximo, aqui é só para a gente ver o perfil de quem usa, né, a criptomoeda, porque você não escuta qualquer pessoa falando sobre isso. E realmente, 83% de todas as transferências, né, de cripto, as transações de cripto do ano passado, elas são feitas por investidores profissionais, elas têm um ticket de mais de 10 mil dólares, que é o quê? Mais 50 mil reais. Então, não é alguém que não tem conhecimento ou que está testando o mercado, né? A gente vê só 17% das transações sendo transações P2P e transações menores, que aí sim se encaixa em quem está testando, mas o grande corredor são de conhecedores do mercado, né, de moeda, e que trazem um volume bem grande, aqui até para investimento pessoal, alguma coisa aqui no Brasil, sem volatilidade de moeda, sem outros fatores diferentes do que uma transação normal traz, né? E aí, Abel, no próximo, acho que aqui é só uma comparação que a gente tem, e se você puder clicar só mais uma vez, o próximo, Abel, isso, que mostra aqui que na região
né, as transações P2P de criptomoedas já representam 8% de todo o fluxo, né, se comparado com o fluxo, é 8% do fluxo tradicional. Você vai para o Brasil, já é 49%. E, de novo, a gente vê o Brasil aqui despontando, né, no uso, aqui nos volumes de criptomoedas, as transações de criptomoedas. E aí, aqui, uma coisa que fica interessante é quando você vê Argentina, Venezuela, Chile, assim como o Brasil, com taxas muito grandes. E aqui pode ser explicado, né, que é um dos assumptions que a gente tem, de que são segmentos que são mais underserved para remessas. Né? Tem uma inflação muito grande, países como Venezuela, Argentina, ficar numa transferência cross-border com os pesos, por exemplo, na Argentina e dólar, é uma coisa que traz uma volatilidade muito grande para os investidores, que a cripto ajuda. Então, é um corredor que faz sentido para quem está lá fora e quer investir, né, e fazer alguma transferência para esses países. Tá? E no próximo, Abel, só para a gente finalizar aqui a questão da cripto, podemos passar mais um, por favor? Que é a ideia da gente mostrar essa tendência. Aqui eu nem vou pedir para o Gilmar participar, porque é uma tendência nova, é uma coisa que não é, né, das fintechs aqui ainda, mas no próximo slide a gente tem aqui só uma lista dos principais players desse segmento, né? A Binance, que é uma das mais conhecidas, aqui no Brasil, que a gente tem a Buda.com, Mercado Bitcoin, que estão crescendo, né? Só para a ideia aqui é mostrar para vocês os nomes, porque provavelmente tem pessoas aqui na audiência que também não está inserida nesse mercado, mas um alerta de uma tendência que está acontecendo e que vem forte, pelo que a gente tem acompanhado nas conversas. Tá bom? A ideia era a gente apresentar essas 6 tendências. Eu gostaria a gente passar para o próximo, Abel. Abrir aqui, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu não quero passar muito do horário, que é super agradecer vocês por ter, né, despedido essa 1 hora aí para passar com a gente. Mas a ideia é abrir aqui para perguntas, a gente viu que tem algumas no Q&A, e também deixar os nossos contatos, caso vocês tenham alguma outra... Pense mais para frente, veja o vídeo, tem alguma dúvida, a gente está mais que à disposição para suportar e aumentar o nosso engajamento com todos vocês. Lindsay, você quer começar com alguma das perguntas, por favor? Sim, Marina, obrigada Gilmar e todos por estar enviando suas perguntas. Gilmar, uma pergunta específica para vocês em Recarga Pay. Já falamos sobre a inclusão financeira e os novos usuários, não, na economia digital. E agora, este ano, a dúvida que temos é se essas novas pessoas realmente vão ficar no ecossistema digital ou vão retornar a uma vida pagando em dinheiro. Então, queria perguntar para você quais são os features e capabilities que vocês estão observando que são adotados maiormente pelos subbancarizados e novos usuários que são mais importantes para reter essas pessoas dentro do ecossistema? É uma confusão, às vezes, que a gente tem de falar de desbancarizados ou falar dos underserved, né? Das pessoas que estão servidas de uma baixa qualidade. É muito difícil imaginar uma conversão muito alta de pessoas que têm um distanciamento digital e que foram forçadas em determinado momento a continuarem. É claro que, do lado positivo, isso vai acelerar a transição digital de uma maneira sempre positiva. Mas tem muita gente que só vai fazer uso desse momento porque está muito distante da realidade. A gente vê muitas pessoas pediram para parentes mais jovens fazerem o uso do auxílio emergencial em aplicativos de fintechs, porque elas em si não tinham condições de fazer isso. Esse gap cultural, a gente não vai vencer, mas acelera e vai fazer com que pessoas, inclusive mais jovens, ajudando pessoas mais velhas, vão ser incluídas nesse processo. E, de uma maneira geral, a facilidade de uso, a experiência aliada aí com uma excelente área de Customer Experience, são os diferenciais para que essa pessoa entenda que essa primeira experiência tenha sido interessante e que tenha a capacidade de retê-la nesse contexto, aliado aos produtos e serviços que você está oferecendo, né? Então, quando eu faço um comparativo com a Recarga Pay e penso em pagamento de contas essenciais e, ao mesmo tempo, produtos como um Vale Gás,
né? E por um preço mais barato do que ele está acostumado a usar. Então, de repente, nessa experiência que ele tem na Recarga Pay, ao encontrar esses produtos e serviços por um preço interessante, com uma facilidade de uso, com customer experience interessante, a gente vai conseguir retê-lo aqui, né? Mas tudo isso é uma conjunção de fatores para a gente conseguir reter esse novo usuário. E customer experience, Gilmar, quais são os ingredientes necessários para customer experience? Uau! Novamente, obviamente, não sabemos, não, mas especificamente quero saber qual a receita para essas pessoas novas. Sim, acho que é a maneira como você faz, né? Talvez aqui no Brasil, a tropicalização da sua comunicação com o seu cliente, aliado ao tempo de resposta. Né? Então, sempre tentando servir da melhor maneira possível, que a gente fala aqui com o jeitinho e o carinho brasileiro nesse atendimento, para que realmente o usuário se sinta acolhido e queira viver essa experiência nesse aplicativo por mais tempo. Ok, ótimo, obrigada. Perfeita. Eu acho que tem uma pergunta aqui que era muito nesse sentido, você já falou, Gilmar, mas se você quiser só reforçar, que é sobre a questão de que a digitalização foi forçada, né, esse meio digital, pela pandemia, mas e a questão de ativação? Aumentou muito o número de downloads, mas e a questão de ativação e a rentabilização da base, né? O que vocês estão vendo? Só para focar aqui, terminar esse ponto, que tem uma pergunta sobre isso. Não, a gente vê um resultado no bottom line muito interessante e positivo. Fato, eu não consigo aqui abrir exatamente qual é o percentual de conversão, mas sim foi positivo, temos novos usuários engajados que vieram através dessa experiência, seja a gente ou qualquer outro competidor. Então, novamente, de uma linha geral para o mercado, foi extremamente positivo. Perfeito. E aqui eu vou passar para uma outra pergunta que é um tema diferente, que inclusive era uma das tendências que a gente estava apresentando até pouco tempo, que é a questão do Business as a Service, né? Que tem uma pergunta de como que a gente vê esse movimento, né, no Brasil, de as empresas que são fora do segmento financeiro estão disputando esse espaço de Banking as a Service, desculpa. O que você me diz? Eu acho que o segmento de Banking as a Service são os grandes aliados de todas as fintechs que querem acelerar os seus negócios. Então, existe muito espaço, porque muita gente quer entrar no segmento de tecnologia financeira, ser uma instituição de pagamento, e todo mundo que provém um serviço aí de Banking as a Service acelera todo o mercado em si. Né? Às vezes, para você conseguir ter o nível de adequação legal, compliance e o investimento necessário para ter uma funcionalidade no seu aplicativo, demoraria anos, sendo que você pode, antes, experimentar isso utilizando um parceiro com o Banking as a Services e entendendo se aquilo tem um fit realmente razoável para valer a pena você no futuro, crescendo, se adequando de maneira isolada ou até mesmo continuando com o seu parceiro na sua jornada com o aplicativo. Perfeito, são impulsionadores, né? E eu acho que uma coisa que a gente vê muito aqui, expandindo um pouco essa pergunta, que é a questão que a gente vê, os marketplaces, né, os grandes varejistas que também mudaram para o setor oferecendo produtos financeiros, né, então são um banco praticamente, hoje a gente vê a Magazine Luiza aí como operação praticamente um banco dentro da loja, do marketplace que eles têm, e o movimento do lado do varejista vindo para o banco, serviço financeiro, e os bancos, instituições financeiras indo para o lado de criar seus marketplaces, que a gente tem, né, C6, Banco Inter, vários que estão investindo muito na questão também de aumentar o leque. E eu acho que aqui liga muito com o que a gente fica falando de como rentabilizar ou como acompanhar a jornada do seu cliente. Isso deixa muito claro a tendência de, você conseguir suprir todos os dados do seu cliente, seja de produto, seja de uma experiência digital, e seja na parte financeira, como ele paga, como ele efetiva essa compra. E os bancos, instituições que estavam só na ponta final, também viram essa oportunidade como uma linha de receita, né? Justamente assim, oferecer uma conta digital, que é o que todo mundo fala, onde que rentabiliza, sem nenhuma taxa, sem nenhuma tarifa, é uma coisa que todo mundo já fez. Agora está todo mundo pensando no segundo passo, né? Como banco, de onde a gente vai de fato gerar valor para o meu cliente e eu vou me rentabilizar. Então é um movimento dos dois lados, né? Todo mundo se engajando na jornada para de fato aumentar a sua base, né, de alcance, mas a sua rentabilidade, porque afinal de contas você criou o cliente, você já cultivou, agora é a hora de rentabilizar e de fato fazer o seu negócio ter o retorno esperado.
né? Perfeito. Eu acho, vejo esse movimento, ele é quase um as-is do que foi antes da área tecnológica, né? A gente tinha os grandes varejistas oferecendo linhas de crediário, né? O famoso carnezinho de boleto, como uma maneira de, na verdade, de monetizar através do crédito, não através do serviço em si, né? E isso acontecendo de novo no patamar digital. Nós, na Recarga Pay, também, a gente trabalha muito orientado à nossa própria linha de crédito aos nossos usuários, ou seja, a gente também faz um mix entre produtos e serviços e uma operação de crédito atrelado ao comportamento desse usuário, né? Então, conforme ele usa o nosso aplicativo, ele também tem melhores condições de tomar crédito e utilizar isso no seu dia a dia. Perfeito. Os análises alternativas de crédito, né? Para sair um pouco do padrão dentro da sua base. Perfeito. Perfeito. E tenho mais uma pergunta que a gente já falou, mas só se você tiver alguma outra consideração, Gilmar, que é sobre o potencial das funções saque e troco que vão ser implementadas no Pix, se você acredita que tem potencial para aumentar o uso do Pix no POS, por causa dessas funções. Eu não sei se o POS sim, mas talvez o mais importante é esse mix entre, ao invés de eu ter que fazer um saque num ATM, que hoje em dia é restrito, que tem poucos lugares e os bancos cada vez estão restringindo mais ainda, eu poder fazer esse tipo de transação dentro de um varejista, né? Eu poder pegar um ponto de distribuição de um merchant e fazer essa transação, ou no caso da Recarga Pay, dentro de um agente, de um revendedor de produtos e serviços, você poder fazer esse saque. E com custos menores, a gente já viu aí que vai ter custos sim, mas com custos talvez mais atrativos que o sistema tradicional hoje, mas isso gera também ao seu redor muito tráfego, né? Então a pessoa ela vai lá para um objetivo, mas fazendo esse objetivo dentro de um merchant, fazendo esse objetivo com um lojista, ele vai ver outras possibilidades de comércio. Isso sim acaba criando aí um movimento positivo de geração de mais negócios. É o famoso tráfego que está vindo por um objetivo, mas acaba acertando outro objetivo junto. Então, é um movimento extremamente positivo e com certeza vai gerar benefício aí para todo o ecossistema. Perfeito. E aqui, como teve, vou pegar mais uma pergunta que acho que é interessante, a gente não falou muito sobre, mas que é a questão de essa digitalização forçada aumenta o nível de fraude, né? Que é que a gente já viu isso acontecer até os phishing, social engineering, enfim. Principalmente os usuários novos que estão oferecendo serviço de pagamento e que não têm toda a infraestrutura e o conhecimento dos outros para poder dar o mesmo nível de serviço de segurança. Uhum. E acaba deixando de lado algum desses controles. O que você vê aí? Não, eu acho que é uma preocupação muito importante, né? Se o Pix não for uma transação segura, ela será abandonada. A gente hoje segue algumas regulamentações muito importantes, como as próprias notificações de fraude. Então, todo participante desse arranjo do Pix tem como obrigação, ao detectar qualquer fraude, comunicá-lo ao Banco Central, e o Banco Central comunica isso para todos os participantes, o que é uma vantagem comparado hoje a antifraudes de crédito, de cartão de crédito, por exemplo, que não se falam, né? Então, também existe uma interoperabilidade dentro do mecanismo de antifraude para Pix. Recentemente, todos tiveram a obrigação de lançar aí as suas interfaces de controle de limites, né? Então, acho que uma dica muito importante é observar o usuário final dentro do seu aplicativo, como está o seu limite Pix, para ele não ter nenhuma surpresa de transição, de uma transação de um volume que ele não quer que aconteça. Então, isso já ajuda demais a você conseguir fazer a sua segurança individualmente. E o Banco Central tem a responsabilidade de promover todo um processo aí educacional, né? Recentemente, acho que faz um par de semanas que aconteceu, teve aí o mote do Banco Central, que foi: o Pix é novo, mas o golpe é velho. E todos os PSPs, todas as instituições de pagamento do arranjo participaram em conjunto, então a gente repostou isso nas nossas redes sociais, nos nossos newsletters, e isso é uma responsabilidade social que todos têm a obrigação de continuar fazendo em parceria com o Banco Central, nessa contínua educação do povo. Não, perfeito. E esse do Pix é novo, mas o fraude é velho. A gente conversou bastante com o pessoal que faz parte do grupo de trabalho de segurança do Banco Central, e todo mundo falando isso. Está em voga o Pix. Mas quando lançou TED, quando lançou cartão de crédito, sempre tem alguém fazendo o golpe. O negócio é que agora o Pix é novo, eles vão achar um jeito novo de conseguir, seja lá os sites falsos para você fazer a chave, né, e dar a sua senha. Mas isso sempre existiu. Até a gente achou muito curioso eles falando: isso não é um risco do Pix, isso é um risco do mundo digital, é um risco de qualquer transação que já existe. Mas como o Pix é novo,
vão começar, né, a achar os pontos fracos, que faz parte, mas não é nada diferente do que a gente já viu no mercado, né? Não, perfeito. Pessoal, acho que a gente está chegando aqui no limite da 1 hora. Eu queria de novo agradecer em nome da American Market Intelligence, Gilmar, a sua participação. Muito valioso ter sua experiência. A gente acompanha aí os movimentos e tudo que vocês fazem de focado aí para trazer o pessoal para o mundo digital e inclusão. Então, uma honra ter você aqui. Obrigada mesmo. E eu queria aproveitar, Abel, se você puder voltar um slide, aqui tem um QR Code que eu e a Lindsay, a gente faz, junto com o nosso time de pagamentos, a cada segunda-feira, uma sim, uma não, um coffee chat, que é nada mais que uma apresentação bem mais informal do que hoje, onde todo mundo abre a câmera, pode participar, trazer informações de mercado. A ideia é fazer um network, a gente poder conversar um pouquinho mais aberto. Então, é meio-dia de Brasil, uma segunda sim, uma segunda não. Quem tiver interesse é só se registrar aqui, é gratuito e é um fórum muito, muito rico de informação, porque é para a América Latina toda, a gente não é só Brasil. Então, todos são convidados a se juntar. A gente vai mandar de novo, só lembrando a apresentação e o vídeo. E, Gilmar, eu queria ver se você quer se despedir, falar alguma coisa para a gente poder fechar aqui. Mais uma vez, aí, obrigado pelo convite, em nome da Recarga Pay, e estamos à disposição. Até a próxima. Obrigada, Gilmar. Lindsay. Então, pessoal, aqui tem o meu e-mail e da Lindsay. Quem tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. A gente quer bastante aumentar o nosso engajamento. Até uma coisa que a gente gostaria de oferecer é, se vocês tiverem interesse, que a gente faça uma apresentação específica para a empresa de vocês, abordando alguma das tendências ou todas, só mandar um e-mail para a gente. Vai ser um prazer a gente organizar essa sessão focada para cada um dos players, tá bom? Obrigada. Então. E boa tarde, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.